Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Que nesse momento em que os nossos corações ansiosos pela data, que é muito importante ao calendário humano, e a festa, e que essa festa seja festa também nos nossos corações, em nossas ações, porque Jesus vive. E Ele vive através das ações renovadas que podemos fazer. E está nas nossas mãos que o façamos em prol do outro. Em prol do seu amor. Porque pelo seu amor, Ele se fez presente e Ele é presente ainda nos longos tempos e milênios. E muito mais do que todo esse tempo, a expectativa da eternidade para sempre. Jesus, nosso modelo e guia. Que cada ação nossa, que cada movimento em prol do outro, lenindo as dores do outro, dando atenção, carinho e coragem, que nós façamos com o coração aberto, com a simplicidade que cada um assim tem, porque Jesus é simples e a presença de Jesus sempre reinará no coração afável, no coração mais paciente, mais entendido, porque a sua boa nova é o reflexo do seu amor em nós. Sigamos a lição. Jesus espera que façamos, Ele espera por nós. Amemos mais, perdoemos mais, fraternizemos mais. Paz no coração de todos, queridos irmãos, e boas festas. Jesus sempre, Ele é nosso modelo e guia. Deixe Jesus te guiar. Beijo no coração, muita paz. Olá pessoal, eu sou o Tami Lima, da Oficina de Estudos da Arte Espírita, e hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o tema Natal, Jesus e o Profeta Isaías. E antes da gente começar, eu vou ler uma página de abertura do livro Fonte da Paz, Fonte de Paz, de Chico Xavier, por vários espíritos, e essa página é assinada pelo Emmanuel. O título da página é O Natal do Cristo. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada, entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida. Cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal, e o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida.
O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade. E a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Com o ambiente aí sendo preparado por essa belíssima página, né, de Emmanuel pela psicografia do Chico, eu vou pedir licença para entrar na residência de vocês e fazer uma prece de agradecimento por esse momento. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham em nossas atividades, nossos espíritos familiares, anjos guardiães, que nós possamos ter um momento de intimidade, um momento de felicidade com o nosso querido amigo Jesus, que nós possamos nesse mês em que a humanidade comemora o seu nascimento, que nós possamos entender seus verdadeiros objetivos, entender a sua verdadeira palavra, o seu verdadeiro ensinamento, e que a gente consiga aplicar em nosso dia a dia, em nossas vidas, esses ensinamentos que tanto buscamos, pesquisamos, lemos, entendemos, e a gente sabe que já somos capazes de aplicá-los. Fiquem conosco no decorrer da noite de hoje, no decorrer do nosso estudo, e que nós possamos ter momentos de muita paz, pertinho, juntinho, do nosso querido amigo Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, eu hoje fui convidado para falar, né, sobre esse tema, né, Natal, Jesus e o profeta Isaías. E para a gente efetivamente começar, né, seria fundamental que a gente mais ou menos entendesse como vieram, né, essas profecias lá que a gente fala do profeta Isaías. O livro de Isaías, no Antigo Testamento, é uma fonte rica de profecias, né, que antecipam a vida do Cristo. E quando a gente se debruça sobre essas profecias, a gente consegue perceber uma precisão de detalhes que conectam tanto o profeta com a vida e com o futuro trabalho de Jesus. Então, para a gente começar, eu separei aqui alguns pequenos versículos, né, para a gente só entender. Não teria muito sentido a gente acabar dissecando, né, todos os versículos e todos os capítulos que falam da possível vinda de Jesus, porque a gente tem, infelizmente, um tempo limitado. Mas o livro de Isaías é um livro riquíssimo nesse conteúdo. E eu vou começar com o capítulo 7, versículo 14 do livro de Isaías, que diz assim, ó: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa profecia, ela é interessante porque ela é muito específica. Isaías prediz, né, que o Messias seria concebido por uma virgem, e essa virgem daria à luz a um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E a gente fala assim, mas o nome de Jesus não era Emanuel. O objetivo não é nominar aquele que iria nascer. Quando ele usa essa que vai se chamar Emanuel, ele está dando a entender que é o Deus único, o Filho único, né? O Filho único, né? Aquela união de Deus e a humanidade. E aí se traduz esse Emanuel com a expressão Deus conosco.
E a gente consegue ver uma relação dessa profecia lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1, versículo 23, quando Maria, né, então dita como uma virgem, dá à luz a Jesus, cumprindo assim essa promessa de Deus de deixar o seu filho junto de nós, né, junto de seu povo. Outra profecia que também é muito interessante é uma profecia que a gente encontra lá no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui essa profecia está trazendo para a gente várias faces do Mestre. Isaías não anuncia tão somente o nascimento do Cristo, né, do Messias. Ele descreve também a natureza do Cristo, a natureza e a amplitude do seu governo. E é interessante, né, porque a gente fala muito, né, do Cristo como governador planetário, e aqui ele coloca, né, o governo está sob os seus ombros. O governo de onde? Né? O governo do nosso planeta. Ele já dava essa ideia de que Jesus também já seria o nosso governador espiritual, como o Leon Denis muito bem ressalta, né? E essas características elas são muito confirmadas nos relatos que os evangelistas vêm passando para a gente, né? Como Jesus como um conselheiro, um grande conselheiro, como o príncipe da paz. Além disso, aí já para a gente encerrar essa partezinha do que a gente está falando um pouquinho do Isaías, né, do profeta Isaías, eu separei uma lá do finalzinho, né, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Já essa profecia apresenta uma visão do sofrimento, né, que o Cristo enfrentaria. E aí já há uma previsão de que o Cristo seria rejeitado e sofreria. Quando a gente olha, né, para os relatos dos evangelhos, a gente encontra a realização dessa profecia lá na paixão e na morte de Jesus. Todas essas profecias faz com que a gente pense nessa relação do Antigo e do Novo Testamento. E é importante a gente ter na nossa cabeça que essa relação do Antigo e do Novo Testamento ela é muito reforçada pela chegada do Mestre, pela chegada de Jesus. O Novo Testamento ele é escrito em razão do Cristo, e o Cristo vem para confirmar várias profecias que até então eram ditas no Antigo Testamento. Mas principalmente, né, o que a gente consegue destacar, né, de todas as outras profecias que abordam a chegada do Cristo, o trabalho do Cristo, né, a vinda desse Messias, é a fidelidade do Messias a Deus. E aí, se tem alguma coisa que a gente poderia copiar, é essa fidelidade, assim, essa vontade. A disponibilidade, o amor ao próximo, tudo isso vem decorrente do trabalho do Cristo, né? E a gente precisa também ter em mente que essas profecias, elas não só anunciaram o nascimento de Jesus, elas também vinham trazer importantes aspectos da sua natureza e também da sua missão. O que a gente fala, né, que fortalece essa base teológica para a gente compreender o Natal como uma promessa divina ao longo de tantas eras, né? Essa distância aí desses anos todos entre o livro do profeta Isaías e a chegada do Mestre Jesus aqui no nosso planeta. E aí quando a gente efetivamente vai pensar no nascimento de Jesus, né? No Natal propriamente dito, a gente consegue encontrar maiores informações sobre o nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas, mas os outros evangelistas também citam, né? Algumas questões são interessantes porque
Lá no Evangelho de Lucas, a gente encontra um detalhe, né, do cenário quando Jesus nasceu. O César Augusto estava fazendo o censo, cumprindo uma profecia lá de Miqueias, que dizia que o Messias nasceria em Belém. E aí já tem uma conexão entre uma profecia e um evento histórico que já mostra, né, como as coisas estão já preparadas para esses momentos. E aí tem um fato um pouquinho curioso que é relatado lá em Mateus, que é quando um anjo aparece a José falando sobre o nascimento de Jesus, orientando a chamá-lo de Emanuel. Isso confirma aquela profecia que a gente estava falando um pouquinho antes, né, de Isaías 7:14, que falava o nascimento de um filho, do filho de uma virgem chamado Emanuel. Mas não é só nesse ponto, é interessantíssimo, né? Porque esse relato ele não traz só para a gente, como é que eu posso dizer, uma demonstração de que aquilo que foi profetizado, né, de que aquela profecia estava sendo cumprida. Esse relato tem o objetivo de demonstrar a obediência de José aos planos divinos, né? E isso é importante também, que a gente pensar na nossa vida, o quanto que às vezes a gente não permite ou não se permite obedecer a divindade, né? Obedecer a Deus, né? Deus atuando em nossas vidas. E tem umas questões interessantes, né? Que a gente tem que olhar para esse momento do nascimento de Jesus não apenas como um evento histórico, mas também como um momento de realização dessas profecias, né? Que a gente nas profecias tem a descrição do local, a gente tem detalhes, a concepção, local de onde Jesus nasceria. E isso, né, mostra que do nosso ponto de vista, né, como espíritas, como é importante a gente entender todas essas escrituras conectadas, não isoladamente o Novo Testamento, nem isoladamente o Antigo Testamento, e principalmente trazer a codificação, né, o Pentateuco, para facilitar, para jogar luz sobre esse entendimento. Então essa união, né, entre as profecias, os acontecimentos, as escrituras, elas solidificam que o nascimento do Cristo ela não foi por acaso, não foi uma sorte. Ele já tinha uma predestinação, já estava escrito, já estava previsto, e a espiritualidade já vinha anunciando que isso aconteceria. Como a espiritualidade vem anunciando para nós essa nossa entrada num planeta de regeneração, as mudanças que vêm acontecendo no nosso planeta, né? Tudo isso a gente tem possibilidade de entender. E é curioso porque essas profecias colocavam Jesus numa condição de um salvador. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas como assim um salvador, né? O que ele viria a salvar? Será que ele ia tirar o povo hebreu da escravidão, do jugo romano, das dificuldades? E a gente não pode olhar só para esse aspecto material. A gente precisa entender que Jesus veio para fazer a libertação dos nossos pensamentos. A gente se libertou desses pensamentos a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos amigos, dos nossos amores. A gente aprendeu a se relacionar com Deus, com Jesus. Jesus é que vem mostrar como é que é essa relação, desde a sua concepção, o seu nascimento, até a sua morte, como é essa relação com o Pai, né? Essa relação com Deus. Tomar liberdade, né? De ler aqui o trechinho do Evangelho de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus. Começa lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento
de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial aparece com um anjo louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Longe da gente querer aqui fazer um estudo dissecando os símbolos, os sinais, juntar todos os evangelhos que tratam sobre o nascimento de Jesus, o que dos reis, dos ditos reis magos, o que eles levavam. Longe disso, né? Eu acho que o interessante é a gente refletir sobre o significado do Natal, mas o significado espiritual para nós, né, do Natal. Lá em João, capítulo 3, versículos 16, João traz para a gente que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não tem muito a ver com a parte do nascimento de Jesus propriamente dito, mas eu separei esse trechinho para a gente refletir sobre o que João entendeu dos momentos que ele convivia com Jesus aqui na Terra. Né? Olha que importante, né? Ele entendeu do amor de Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que a gente não perecesse, né, a gente que crê nele, para que a gente pudesse ter a vida eterna. E aí a gente começa a ver o propósito divino junto do Natal, junto do nascimento do Cristo. E qual é esse propósito divino, né? É a demonstração do amor incondicional de Deus pela humanidade, manifestado no envio do Cristo. Esse é um ato de supremo amor, para que a gente pudesse compreender a forma que o espírito mais puro viveria num planeta em que a gente está habitando. Então, melhor do que virem informações, melhor do que virem explanações, melhor do que as profecias, os textos, é a gente conseguir ter acesso a essa vida, ter acesso a esse espírito. E a gente teve esse acesso. Então, essa é uma prova do amor incondicional de Deus pela humanidade. E o Cristo, ele vem também com um grande objetivo que a gente pode trazer lá o objetivo constante do Evangelho de Mateus,
capítulo 22, versículos 37 a 39, que também é um trecho lindíssimo, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse trechinho é o trechinho de Jesus resumindo os mandamentos para a gente. E olha que interessante, né? Quando ele fala pra gente desse amar a Deus de todo o coração, eles entendiam naquela época que o coração era a sede da inteligência. Então, eles não viam o coração como uma porta de emoções, né? Eles entendiam o coração como a sede da inteligência. Então a gente tinha que usar toda a nossa inteligência para amar a Deus. Quando eles falam da alma, naquela época não se entendia como a gente entende hoje, né? Espírito, perispírito, essas divisões todas. Então, quando ele fala de toda a tua alma, é que a gente possa colocar tudo que a gente traz no amor a Deus. Por isso que em alguns pontos o pessoal faz aquelas grandes caminhadas, questões às vezes de jejum, questões de doações, próprias doações, né, para os templos. Por isso que tem todo esse critério. E além disso, por último, ele fala que é amar de todo o teu entendimento. Essa expressão, né, amar a Deus com todo o teu entendimento, é pegar tudo que a gente tem, tudo que a gente tem, e colocar à disposição de Deus. Esse trechinho ele vem lá da parábola do bom samaritano, né? E a gente consegue ver esses momentos na parábola. Quem for lembrando da parábola, né, vai vendo que o samaritano ele vai fazendo todas essas atividades. Mas não satisfeito com isso, Jesus dá um recado para a gente que é fundamental, que é o recado do amor. Então ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente precisa entender a importância da nossa vida de relações para que a gente possa fazer um mundo melhor. Então, quando Jesus fala da gente amar o próximo como a nós mesmos, a gente precisa entender que nós somos parte dessa medida. Então, a gente precisa amar aos outros como a nós mesmos. E a gente fala assim: poxa, mas a gente tem maior dificuldade às vezes de se amar. Tem grandes textos, né, da Joana falando sobre o amor próprio, sobre a falta de amor próprio. Não é esse amor que a gente está falando, né? Quando a gente fala de amar o próximo como a nós mesmos, é literalmente pegar tudo isso, tá aí a nossa inteligência, tudo que a gente trouxe de bagagem, o nosso entendimento, né? Tudo aquilo que a gente efetivamente possui. E se a gente quer amar a Deus, Jesus está fazendo a relação para que a gente coloque tudo isso à disposição do próximo. E é interessante porque é exatamente isso que acontece na parábola do bom samaritano. O bom samaritano ele não para orar, ele não para fazer prece, ele simplesmente recolhe o caído, faz tudo o que ele podia para que aquele caído pudesse minimamente ser acolhido. E é importante a gente pensar nessa proposta de acolhimento, nós atuando dos dois lados, tanto no lado acolhedor, no lado de quem acolhe, como no lado de quem é acolhido. E aí a gente precisa também se colocar na posição do caído. Porque quando ele fala pra gente, né, ama o próximo como a ti mesmo, ele está dando a gente como base, como comparador, como uma comparação. Então, quando a gente está na condição de caído, como é que a gente se comporta? Será que a gente aceita os auxílios, aceita as ajudas? Será que tudo isso a gente encara como uma coisa natural? Ou para a gente ainda é um sofrimento se sentir diminuído,
com relação a esses apoios, a esse acontecimento, né? E aí quando Jesus traz isso, é interessantíssimo isso, né? Porque o objetivo de Jesus é fazer com que a gente reflita como a gente pode expressar o amor a Deus. E olha que interessante isso, né? Durante muito tempo a gente achou que isso era só pela oração, que isso era só nos templos religiosos. E Jesus vem pra gente e fala assim: ama teu próximo como a ti mesmo. E dá como base um acontecimento de alguém que coloca o coração, a alma e todo o entendimento a serviço de outra pessoa. E a gente não vai aqui ficar esclarecendo as sutilezas de parábolas, porque não é o nosso objetivo, mas é para a gente pensar o quanto que a gente tem oportunidade de exercer esse amor a Deus atuando junto dos nossos companheiros que estão aqui ombro a ombro com a gente, precisando do nosso apoio, do nosso acolhimento, da nossa palavra, muitas das vezes do nosso aperto de mão, dos nossos ouvidos, e para que a gente possa estar atento para esses momentos que a gente tem de uma efetiva comunhão com Deus e às vezes a gente deixa passar. Então a gente precisa ficar atento, né? Jesus vem trazer isso como um relato de atenção para nós, para a gente poder entender como é esses momentos de amor a Deus. E aí a gente volta para pensar um pouquinho no Natal, né? Se a gente for pensar o Natal como nascimento ou renascimento, a gente pode ver o Natal como também uma oportunidade de renovação. Uma oportunidade de renovação nossa, individual, com os princípios fundamentais do amor. E aí o nosso significado de Natal, ele é um significado muito diferente. Porque quando a gente fala da renovação do amor, a gente está trazendo o perdão, a gente está trazendo a compaixão, a gente está trazendo o entendimento, a gente está trazendo o pertencimento à instituição, à casa, né, à casa familiar, à família, né, esse núcleo familiar, esse pertencimento, essa unidade. E aí a gente precisa reforçar esses laços, e a forma que a gente tem de fazer esse reforço é a gente aprendendo a se amar. E a forma que a gente tem de efetivamente demonstrar esse amor é colocando o que a gente possui à disposição dessas pessoas. E quando eu falo do que a gente possui, não é só os nossos bens materiais. É a nossa inteligência, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa capacidade de compreensão, a gente coloca à disposição desses companheiros, desses amores. E também, esses amores colocam tudo aquilo que eles têm à nossa disposição. E a gente precisa entender o que a gente está recebendo, para a gente poder também entender o que a gente está doando. Quando a gente conseguir efetivamente fazer isso numa dinâmica completa, né, e a gente se sentir realizado, que isso consiga extrapolar os muros da casa espírita, os muros do atendimento fraterno, os muros do atendimento aos assistidos. Quando a gente conseguir fazer isso efetivamente com tudo, todos ao nosso redor, e também conseguir aproveitar isso, né, de todos ao nosso redor, a gente vai perceber o quanto que a nossa vida vai estar mais leve, mais simples. E o nascimento de Jesus é para demonstrar essa simplicidade, para demonstrar essa leveza em nossas vidas, ainda com todas as atribulações, com todos os problemas, com todas as dificuldades que tanto a mãe de Jesus quanto o pai de Jesus tiveram naquele momento, né, do seu nascimento. A gente precisa entender que esse era um momento de reconexão daquele núcleo com Deus. E essa reconexão como é que se colocou? Os pais fizeram por aquele menino tudo aquilo que eles podiam. Deram uma profissão a ele, deram carinho, deram atenção, chamaram atenção quando tinham que chamar atenção, permitiram que ele fizesse algumas coisas, proibiram de fazer outras, mas tudo aquilo que eles entendiam que estavam à sua disposição, que eles possuíam para colocar à disposição de seu filho, assim o fizeram. E assim somos nós. A gente só precisa ter consciência disso que nós já estamos
fazendo. Assim, né, a gente vai pensando que o Natal ele não pode ser interpretado só como um evento histórico. Ele precisa ser interpretado como uma manifestação do amor divino que impactou nas nossas vidas, né? Impactou de tal forma que a gente reproduz essa comemoração até hoje. Às vezes a gente se pega num momento protocolar, né? Dessa parte do ano, desse período do ano. Então a gente às vezes se apega às compras, aos presentes, à alimentação e esquece do quão é lindo esse momento em que às vezes pessoas distantes voltam para se reunir, né? Pessoas que estão longe em outros países, em outros estados, às vezes em outras cidades, às vezes até próximo na mesma cidade, mas cada um num ponto. E o quanto que esse momento ele é tão forte, esse Natal ele é tão poderoso que ele faz com que essa distância se diminua e essas pessoas consigam confraternizar, né? Estar dentro do mesmo espaço. Isso é uma demonstração do amor de Deus para com a gente, né? A gente às vezes fica em dúvida desse amor divino e cada vez mais a gente percebe isso numa data simples. E é uma data que a gente escolheu como representação do nascimento do Cristo. E essa data faz com que a gente, não vou nem trazer a questão da reconciliação, mas o quanto que a gente se esforça para estar próximo das pessoas que a gente ama. E são datas em que a gente, se a gente não consegue estar junto, são datas que chamam a nossa atenção, que fazem com que a gente reflita melhor, com que a gente pense melhor. São datas que, estatisticamente, as pessoas voltam a reforçar, né, esses elos, reforçar as amizades, reforçar os amores. Às vezes pessoas que estão muito longe, e eu não estou falando fisicamente, né, pessoas que às vezes estão longe, ainda que habitando o mesmo recinto, mas estão em momentos completamente diferentes, objetivos diferentes. E aí vem essa data, né, a representação do Natal, para fazer com que a gente se una e se olhe como um núcleo. E aí é bem interessante, assim, que é uma reflexão que eu faço e divido com vocês, que é quando Jesus fala, né, que eu e o Pai somos um. E o quanto que no momento em que a gente consegue olhar para esses nossos iguais, né, para fazer essas nossas atividades e esses trabalhos, e nesse momento assim do Natal que a gente pode olhar para esses nossos amores e reforçar os nossos sentimentos, os nossos momentos, o quanto que a gente não está unido com Deus, sabe? O quanto que a gente não está intimamente ligado a Deus. E isso por causa de uma data. Que aí nessa data a gente não está aqui pensando em uma aproximação do Mestre, né, do Cristo com o planeta, em Jesus como governador espiritual do planeta. A gente está pensando aqui na representação de um amor, na demonstração de Deus, na demonstração do amor de Deus pela humanidade, fazendo com que a gente tivesse a bendita possibilidade de conhecer o Cristo, de conhecer, como diz lá no livro dos Espíritos, né, o espírito mais puro que já esteve aqui pelo nosso planeta. E quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo, mas muito mais. E eu não falo isso pensando que a gente faz pouco, falo isso pensando que a gente se reconhece pouco. Então, quando eu falo que a gente pode fazer muito mais, é porque a gente também pode se reconhecer muito mais. E quando a gente se reconhece íntegro, fiel, junto de Deus, a gente ganha uma força maravilhosa para continuar a nossa jornada, para fazer o nosso bem, para tratar com os nossos amores. Então, a gente precisa compreender o quanto que essa representação do Natal, que a gente repete hoje nas nossas casas do nosso jeitinho, e cada um faz de um jeito, seja com um amigo oculto, seja com a ceia de meia-noite, do jeito que for, né, da reunião familiar, mas o quanto que esse momento de acolhimento nas famílias, o quanto que esse momento reforça a nossa união com Deus. E que a gente, nesse momento, possa olhar
para o Natal dessa forma, como um momento de comunhão com Deus. E aí, já para gente ir encerrando, né, porque a gente nunca perca da nossa visão, da gente trazer todos esses ensinamentos do Mestre, né, de Jesus, aplicando na nossa vida prática. Refletir é importante, entender é importante, mas a gente precisa buscar como que esse amor vai poder ser útil aos outros. Como que esse amor vai poder ser útil a nós. E principalmente a gente também precisa identificar os amores que são dispensados a nós, são trazidos a nós, para que a gente possa compreender, entender e vivenciar todos esses ensinamentos do Cristo. O mais importante quando a gente fala do nascimento do Cristo, né, dessa mensagem do nascimento, é o quanto que a gente pode fazer enquanto a gente está aqui encarnado junto com todos os nossos amores. A gente tem muita dificuldade, a gente tem às vezes até impedimento mesmo de conseguir realizar aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, mas a gente não pode nunca perder a fé, perder a nossa união com Deus. E é esse exemplo que já vem na vida de Jesus, que desde o seu nascimento já teve diversas atribulações, diversas dificuldades, ainda assim cresceu, cumpriu o seu papel de acordo com as leis divinas, esteve aqui com a gente cumprindo o seu papel de missionário de Cristo, mas de forma alguma abriu mão da convivência com o próximo. Ensinou o mais sublime dos sentimentos para que a gente pudesse efetivamente absorver que ele nos ensinou a amar e que a gente possa pegar esse ensinamento e aplicar na nossa vida diária, no nosso dia a dia com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos amores, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos, e a gente reforçar essa corrente de amor que Jesus veio trazer nesse momento em que ele teve encarnado no meio de nós. Esse período do Natal é um período que a humanidade fica mais amorosa, que a humanidade vai ficando mais com o coração um pouquinho mais amolecido, e a gente precisa aproveitar isso para fazer com que a gente efetivamente aproveite todos os benefícios que as demonstrações de amor, de afeto, podem trazer para nós. Que a gente tenha olhos de ver os amores, tanto de Deus para com a gente, de Jesus com a gente, dos nossos amigos espirituais com a gente, mas principalmente dessas pessoas que estão encarnadas ao nosso lado, dispensando amor diariamente a nós, para que a gente possa ser efetivamente bons instrumentos divinos na criação, na nossa partezinha, junto a Deus, nosso Pai. E muito obrigado pela confiança, pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de realizar esse estudo, essa pesquisa, né, sobre esse tema, e que a gente possa ter efetivamente um Natal de muita paz, de muito amor, de muito afeto entre nós, exercitando esse amor divino que Jesus nos ensinou. E eu vou aproveitar nesse clima, né, de Natal, de amor, e fazer a nossa prece de encerramento. Querido Deus, querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, agradecemos infinitamente a possibilidade que tivemos aqui dessa comunhão, desse estudo, desses momentos prazerosos que tivemos próximo de Ti. Agradecemos a oportunidade bendita de termos passado por este ano de 2023 e agradecemos imensamente as oportunidades que serão disponibilizadas a nós no ano de 2024. Que a gente possa aproveitar cada minuto para amar, mas amar
como o nosso querido amigo Jesus amou, amar da forma que o Mestre nos ensinou, colocando todos os nossos bens, tudo aquilo que a gente possui, todo o nosso conhecimento, todo o nosso carinho, todo o nosso sentimento, o que a gente possui de mais sublime que a gente possa colocar à disposição dos nossos companheiros, dos nossos amigos, e que a gente consiga fazer com que essa transição do nosso planeta seja mais suave, mais simples, da forma que a gente aprenda a amar. Fica conosco, abençoa os nossos lares, as nossas famílias e que nós possamos continuar na paz do nosso querido amigo Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade, pessoal, e que a gente tenha um grande Natal com muito amor, com muita amizade e principalmente que isso se reverta num ano de 2024 fantástico para todos nós. Graças a Deus que a gente encerra o estudo de hoje em paz. Muito obrigado.